Graça e paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer estar aqui novamente. Eu já estive, se não me engano, umas 2 vezes aqui com vocês, trazendo a palavra, e hoje estou aqui novamente. É uma alegria estar aqui, né? A gente se sente feliz pelo que Deus está fazendo na igreja, a gente se sente feliz pelo nosso irmão Levi, né? E sua esposa agora, né? Estão aí iniciando a sua família. A gente se alegra por tudo que Deus tem feito, né? Em nome de Jesus. Eu quero o irmão Samuel, eu ia falar Maurício, ó. Bem perto, né? Bem perto, bem parecido. Mas eu quero, ele já me apresentou previamente, né? Mas eu quero com as minhas palavras aqui, né? Eu sou o Rafael, tá? Eu sou pastor da IPI Ebenezer, antes conhecida mais como IPI Solitude, né? Fica ali no Cajuru, conhecido de alguns dos irmãos, certamente. E esse ano eu completo meu 5º ano de pastorado lá e Deus tem nos abençoado, né? O nome da igreja é Ebenezer, né? Por conta do texto lá de Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. E sempre que alguém me pergunta sobre a igreja, como é que tá e tudo mais, eu falo, Deus tem cuidado de nós, né? E é uma realidade, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de vocês, eu creio, e sempre a gente tem notícia, né, da igreja, e a gente agradece a Deus por isso. É uma alegria estar aqui, queridos, eu fico muito feliz, tá bom? Agradeço ao pastor Chico, à diretoria e aos irmãos aí pela recepção tão carinhosa aí com a gente, tá bom? Bom, eu só me apresentar mais brevemente assim, eu tenho 35 anos, eu sou casado com a Márcia, está ali minha esposa, amor, não, ela ama que eu faça isso. Nós somos casados há 10 anos e temos 2 filhos, o Felipe de 7 anos e a Ana Clara de... Eu já falo que já tem 4 anos, mas o aniversário dela é dia 3 agora, na outra segunda, né? Vai fazer 4 aninhos. Eles não estão aqui hoje porque eles dormiram lá nos meus pais essa noite, foram aproveitar vovó e vovô. Antes de voltar para a escola, coisa boa, né? Então, e a gente está aqui então para servir com vocês, né, e adorar com vocês, tá bom? É uma alegria estar aqui. Eu peço que vocês, por gentileza, abram a palavra de Deus em 2 Samuel, por favor, capítulo 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. É um texto um pouquinho mais comprido do que o que eu normalmente utilizo. Então, eu leio e depois eu oro, mas aqui... Disparou aí. Acontece nas melhores igrejas. Fiquem tranquilos, então tá tudo certo. Eu vou orar primeiro. Normalmente eu gosto de ler o texto primeiro e depois orar, mas para a gente compreender um pouquinho melhor o texto, como ele é um pouquinho mais comprido, eu quero orar com vocês primeiramente para que o nosso coração esteja pronto para receber a palavra, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós damos graças a Ti por esse tempo, por um período tão gostoso de adorarmos ao Senhor, de glorificarmos ao Senhor juntos com as nossas orações, com as canções que foram entoadas aqui, Senhor Deus. Nós damos graças a Ti, nós Te louvamos e Te agradecemos. Obrigado por esse tempo tão precioso, Pai. E, Senhor, nós ministramos ao Senhor há pouco, como eu disse, com as canções, com as nossas palavras, mas agora é o tempo de nós sermos ministrados pela Tua palavra. E a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, ela penetra até o mais profundo do nosso ser, no nosso coração, Pai. Sondando o que está no mais profundo, aquilo que nós escondemos, muitas vezes, uns dos outros. Nós não podemos esconder do Senhor, porque a Tua palavra sim o revela, Senhor. E nós pedimos que esta palavra, que é poderosa, venha falar conosco, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor nos use com poder, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida e eu peço que o Senhor me ajude, porque sem o Senhor eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. A minha dependência está completa em Ti nesse momento, então eu peço que o Senhor me ajude. E ajude os meus irmãos também a receberem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, para a Tua própria glória, Senhor. Fala conosco, por favor, nós imploramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler então, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 ao 9. Eu vou lendo alguns trechos aqui, eu vou comentando a respeito, tá bom? Então a palavra de Deus diz assim: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas,
e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer, versículo 6. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, e seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, onde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Até aí por enquanto, tá bom? Até o versículo 9. Então, nessa primeira parte do texto, a gente vê que Davi ele decide então fazer o recenseamento, a contagem do povo, quantas pessoas havia ali no seu reino, né? E ele passa essa tarefa, essa atribuição para Joabe, né, o comandante do seu exército, o seu general. E Joabe não acha uma ideia muito boa que Davi faça isso. Ele fala: olha, mas que esse povo cresça demais, que, né, a ponto da gente não poder contar, mas não faça isso, rei, trazendo para outras palavras, né? E o rei Davi não dá ouvidos, né? Ele segue com o seu plano e eles percorrem toda a terra fazendo a contagem do povo, né? Davi se mostra ali decidido e um tanto inflexível, né? Implacável para que se faça isso. Mas lá no começo nós lemos que isso foi a mão do Senhor, isso foi a ação do Senhor. O Senhor inclinou o coração dele para isso, para que o povo sofresse ali a punição por conta de pecados, né? Por conta de atos que eles haviam praticado, né? E nos é apresentado, então, o resultado ali do censo, né? 800.000 homens de guerra, né? Militares, guerreiros, e em Judá 500.000. Então, ele tinha um exército ali de 1.300.000 soldados. Exército grande, né? Um exército grande, um exército imponente, né? Então, até o versículo 9, basicamente, é isso que nós vemos aqui, tá bom? Vamos seguir ali do versículo 10 até o 17. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. Naquela época se chamava o profeta de vidente também, né? Dizendo o seguinte, verso 12: Vai e diz a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e o fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens que não têm misericórdia, né? Não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente,
Porém, estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então, vamos dar mais uma pausa na leitura. Então, veja que ele mandou contar o povo, chegou num número ali, num resultado, mas no versículo 10 nós lemos que Davi percebeu o grande erro que ele havia cometido. Né? Ele percebe ali, fala que procedeu muito loucamente, o coração pesou dentro dele, ele viu o erro que ele tinha cometido ali. Né? E ele se arrepende de fato, mas aí já é tarde demais. Né? A hora que isso acontece, o Senhor já havia decidido punir o pecado de Davi e o pecado do povo como um todo, né? Por conta de situações anteriores. O que acontece aqui é que naquele tempo um homem só podia fazer a contagem, numerar aquilo que fosse da sua própria posse e não de posse de outra. Eu não posso pegar aqui por causa do microfone, né? Não posso esquecer. Mas um homem não podia contar algo que fosse de outro, somente o que era dele, né? E a nação de Israel não era do rei Davi. Não era de Davi. Apesar dele ser o rei, ele era o homem mais importante do reino, obviamente, mas o reino não era dele. A nação não era dele, melhor dizendo, mas era do Senhor. A nação de Israel pertence ao Senhor, sempre pertenceu e sempre vai pertencer, né? E por isso a ira de Deus contra Davi, porque ele havia contabilizado algo que não era dele, né? E ele considerou então ter a posse de algo que não era seu de fato, da nação. Foi lá e mandou contar todo aquele povo. Foi isso que ele fez. Então isso revelou, na verdade, ali o seu orgulho, a sua vaidade, né? E veja que nos versículos 11 ao 14, o profeta vai, fala com Davi e fala, olha, escolhe 3 coisas, 3 castigos, né? Para que venha sobre o povo por conta disso que você fez. 3 punições você pode escolher o que vai acontecer, né? Tá ali no versículo 13, né? E aí, angustiado, Davi, então, escolhe 3 dias de peste, de doença ali sobre o povo, né? De epidemia, né? Essa palavra dá até arrepio, né? Deus o livre. Na terra, né? E 70 mil homens, então, morrem do povo, né? Basicamente isso que nós lemos no verso 17. E, por finalmente, nos versículos 18 a 25, para a gente finalizar, diz o seguinte, ó, verso 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu, onde o anjo estava ali quando o Senhor o mandou parar, né, de destruir o povo. Versículo 19, Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. E perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Verso 22. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Verso 24. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Então veja que finalmente no versículo 18 o profeta volta para falar com ele e Davi escolhe ali então o seu castigo, né? Ele prefere cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens, né? E então ele escolhe ali os 3 dias de doença, de peste sobre a terra, né? Mas o profeta ele orienta que Davi vá até um determinado local e ofereça ali um sacrifício ao Senhor. E esse local é a terra ali, a eira, né, de um homem chamado Araúna, né? E ali ele chega, conversa com o dono da terra, esse homem chamado Araúna, e ele fala, não, rei, ofereça tudo que o senhor quer, usa aqui a minha terra, pega as minhas cabeças de gado aqui, faça tudo o que o senhor precisar e que o Senhor teu Deus te abençoe. E aí Davi responde
a frase emblemática, né? Não, mas eu não oferecerei sacrifícios que não me custem nada. Eu não oferecerei sacrifícios que não me custem nada. Eu não servirei ao Senhor por algo que não me custe. E aí fica a pergunta aqui, como título desta reflexão: o que custa servir ao Senhor? O que custa servir ao Senhor? O que custa hoje a mim e a você também servir ao Senhor? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? E tem alguns pontos aqui que chamam a nossa atenção nessa história, nessa narrativa bíblica, né? Que é importante a gente destacar e aprender com elas. Primeiro, esse é um relato que fala sobre orgulho e sobre desejos da carne. Orgulho e desejos da carne. E aqui, quando a gente fala em desejo da carne, a gente não está falando necessariamente sobre imoralidade, questões de pecados sexuais. Pode ser isso também, mas não apenas isso, né? E está tudo bem a gente mencionar isso, porque de fato é uma coisa que nós temos que lutar contra, mas não é necessariamente sobre isso. Mas é tudo que leva a gente a satisfazer o nosso ego de alguma maneira, né? A vaidade, o orgulho, né? Trabalham nesse sentido no nosso coração, né? Contra o espírito. E veja aqui que Davi, ele era um militar, ele era um homem de guerra, um soldado já experimentado, né? E ele constrói o seu reino com a ajuda de Deus, um reino forte, mas nesse momento ele se orgulha desse reino, ele se orgulha da nação que ele liderava. E não é aquele orgulho de felicidade. Eu sempre procuro falar para o meu filho, quando ele faz uma coisa legal, uma coisa bacana: ó, papai tá orgulhoso de você e tal, tal, né? A gente faz isso, né? Mas não é esse orgulho que permeou o coração de Davi. É um orgulho vaidoso, né? Um orgulho ruim, vamos dizer dessa maneira, né? E aí, em meio a isso, ele quis contar quantas pessoas tinha na grande nação dele, né? No grande reino dele. Ele era um rei tão poderoso, um homem tão poderoso. Então ele queria saber o tamanho do poder dele, vamos colocar entre aspas, né? Ele queria medir o poder dele, né? Quantas pessoas tem aqui nesse meu reino, né? Para eu mostrar como um troféu para as outras nações, para as outras pessoas. Olha o tamanho do meu exército, 1.300.000 soldados. Olha o tamanho do meu reino, olha o tamanho da minha glória, do meu poder, né? O orgulho tomou conta do coração dele. Então essa história ela fala para nós sobre orgulho, vaidade, desejos da carne, né? Mas isso é uma lição que nós aprendemos, né? Nós podemos aprender mais coisas neste texto, e outra delas que nós podemos extrair daqui é que Davi, ele de fato ele fica com a consciência pesada por causa do seu erro, né? Fala aqui no versículo 10: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, né? Então ele fica com a consciência pesada, com o remorso, né? Que começa a tomar conta dele ali por causa do seu erro. E no fundo, queridos, ele sabia que estava errado, desde o início. Ele sabia que ele estava errado, que ele não deveria fazer isso. Joabe, o general do seu exército tentou fazê-lo mudar de ideia. Não faça isso, o Senhor já tem um reino tão grande, que esse povo cresça e se multiplique, mas não precisa contar. E aí ele bate o pé. Não, não. Deixa eu com a minha vaidade aqui, deixa eu com o meu orgulho aqui. Ele contraria. Ele sabia que ele estava errado, mas ele vai em frente mesmo assim, né? E mesmo não sendo um sacerdote, Davi, ele era um conhecedor das leis judaicas, certamente, como todo bom judeu, né? E, obviamente, ele sabia do princípio ali da contagem que era permitida apenas do seu próprio patrimônio, né? Das suas próprias posses, né? Ele não podia contar, como eu disse ali no início, posses de outra pessoa que não a sua própria, né? Ele sabia disso. Mas ele escolheu desobedecer. Ele escolheu desobedecer. E ele escolheu contabilizar algo que não lhe pertencia, que não era seu. Como eu disse aqui, a nação de Israel não era dele. Ele estava cuidando, ele estava ali servindo a nação, mas a nação não era dele. A nação era do Senhor e é do Senhor de fato, né? E aqui a gente precisa entender, queridos, que eu e você, na verdade, nós somos mordomos. Nós somos mordomos de coisas que o Senhor confiou a nós. As coisas não são nossas de fato, né? Quer sejam bens materiais, família, ministérios,
trabalho, tempo. Cada um de nós aqui tem ali os seus bens, seu automóvel, sua casa. Está no nosso nome, mas não é nosso. É nosso aqui nesta terra, mas não é nosso. É porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos, que nós cuidássemos para Ele. Se eu tenho o meu carro que eu usei para vir aqui até aqui hoje com a minha esposa, é porque o Senhor permitiu que eu cuidasse deste carro. Né? O Senhor permitiu que eu cuidasse da minha esposa, dos meus filhos. O Senhor permitiu que eu servisse a Ele pastoralmente. O Senhor permitiu que eu cuidasse, que eu servisse a Ele cuidando de uma igreja. A igreja não é minha, o ministério não é meu. Nós cuidamos de coisas para o Senhor, nós somos mordomos que precisam cuidar das coisas dele. Né? Vocês estão comigo? Eu pergunto isso lá na igreja, não é porque eu estou aqui, não. Eu sempre pergunto, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Faz parte da minha forma de falar, tá bom? Mas nós somos mordomos, precisamos cuidar daquilo que Deus confia nas nossas mãos, né? E o mordomo, ele precisa servir ao seu senhor da melhor maneira possível, né? E assim nós precisamos ser diante do Senhor, com os recursos, com os dons, com as posses que Ele nos deu, né? Que Ele nos permite administrar. E Davi, ele precisava ter feito isso nesse sentido aqui, sobre o reino, sobre a nação de Israel. Nesse momento ele não fez. Ele não foi um bom mordomo, né? De uma coisa que não era dele. E veja que Romanos 11:35 nos diz, tem até uma canção que fala, pega esse trecho bíblico, né? Quem primeiro deu a ele para que fosse restituído? Quem primeiro deu ao Senhor para que recebesse de volta, né, como um reembolso? Ninguém, porque tudo provém do Senhor. Tudo vem dele, acontece por meio dele e volta para ele, né? Não é nosso, é dele. Então o que nós temos, na verdade, não pertence a nós, mas pertence a Deus. Ele só confiou nas nossas mãos, assim como ele confiou o reino nas mãos de Davi. E Davi, como eu disse nessa hora, ele foi um mau administrador. Ele foi um mau mordomo do que Deus havia dado ali nas mãos dele. Mas e nós? E eu? E você? Como que nós temos nos portado na mordomia, no serviço, né? Na administração daquilo que o Senhor nos deu? Que, lembrando, às vezes eu gosto de repetir, mas é para reforçar daquilo que não é nosso, mas é dele. Como é que a gente tem administrado o nosso matrimônio, a criação dos nossos filhos, ou a empresa, ou o negócio que o Senhor nos deu para empreender ou para trabalhar, né? Para servir ali dentro da empresa? Como é que nós estamos administrando todas essas coisas? Né? Nós somos mordomos. Temos sido bons mordomos ou maus mordomos? Para nós pensarmos, né? E nós aprendemos aqui ainda que em algum momento, irmãos, como se diz, mais cedo ou mais tarde, né? Em algum momento o Senhor vai tratar conosco o nosso orgulho. O Senhor vai tratar com a gente, em algum momento, mais cedo ou mais tarde. E veja que nos versículos 12 a 14, o Senhor, ele manda o profeta disso, né? Ele encaminha o profeta Gade até Davi novamente, e ele fala, ó, escolhe esses 3 castigos, escolha essas 3 punições, delibera agora e me dá uma resposta para que eu vá e fale aquele que me enviou, né? Basicamente é isso que ele diz. Escolham desses 3 castigos pela sua má mordomia, né? E Davi, ele se angustia, né? Veja o versículo 14. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Estou em grande angústia. Muitas vezes nós estamos em grande angústia também, né? Em determinadas situações. E Davi estava aqui, estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então Davi, em meio a essa angústia, em meio a uma, aspas, sinuca de bico, né? Uma decisão quase impossível, né? Ele escolhe ali a terceira opção, e terceira e última opção dos 3 dias de peste, né, de doença sobre o povo. Mas pensa comigo, se eu e você fôssemos analisar essas 3 opções, que eram aqui, vamos ver aqui, versículo 13, né? 7 anos de fome sobre a nação, 3 meses com guerra, inimigos perseguindo, vindo, matando muitos do povo,
ou 3 dias de doença na terra. 7 anos de fome, 3 meses de guerra, ou 3 dias de doença. Decisão difícil, né? Decisão difícil para ele tomar. Por isso que ele se angustiou, assim como muitos de nós se angustiam em meio às nossas situações na nossa vida, né? Mas vamos pensar o seguinte, ó. Tanto na primeira como na segunda opção que Davi tinha, que era nos 7 anos de fome ou nos 3 meses de guerra, ele, sendo o rei, ele seria privilegiado. Ele seria privilegiado por quê? Porque ele era o rei. Ele teria vou colocar aqui um termo nosso, tá? Por favor. Ele teria um refresco em meio a estas situações. Por quê? Porque ele era o rei. Certamente, em um tempo de batalha, de guerras, ele teria proteção extra. Ele teria escolta, porque ele era o rei. E nada mais natural do que isso, né? Na fome, ele teria certamente provisão exclusiva para ele, para sua casa. Por quê? Porque ele era o rei. Novamente, nada mais natural do que isso. Era o homem que estava no comando, o homem mais importante, nada fora do comum que algo assim acontecesse. De certa maneira, de alguma maneira, ele seria nestas duas situações privilegiado, tanto na guerra quanto na fome. Mas na terceira opção, da peste, não teria como ele ter esse privilégio. Não teria. Ele estaria à mercê da doença, da peste, assim como qualquer outro. Não ia ter vacina para ele tomar ali para não pegar a doença, né? Ele estaria à mercê ali como qualquer outra pessoa, né? E é essa terceira opção que Davi escolhe como forma de se humilhar. É a forma que Deus usa para trabalhar no orgulho dele. Eu falei que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai trabalhar o nosso orgulho. E de alguma maneira o orgulho de Davi é trabalhado, porque ele se rebaixa. Ele se coloca como igual aos demais do povo. Ele escolhe não ter esses privilégios que ele poderia ter como rei, mas ele se humilha. Ele se humilha. E aí então ele demonstra a humildade de Deus quando ele se iguala às demais pessoas. Além, claro, da demonstração de confiança na bondade, na misericórdia de Deus, presentes na vida dele durante todo aquele momento, até aquele momento, né? Porque, afinal de contas, 70 mil morreram. Poderia ter sido ele no meio desses 70 mil. Mas o Senhor, ele sendo o rei, o Senhor o guardou, o Senhor teve misericórdia. Ele não dependeu da misericórdia de homens, ele dependeu da misericórdia de Deus, quando ele tomou essa decisão, em todos os momentos. E talvez seja isso que eu e você precisamos fazer hoje. É confiar única e exclusivamente na misericórdia e na graça de Deus sobre a nossa vida. E Davi, neste texto, ele ainda entende que a humildade e a abnegação, elas precisam ser parte da vida de um servo de Deus. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Acho que muitos já procuraram maneiras. Não tem. Não dá. A gente, para servir, para sermos bons mordomos, nós precisamos exercer humildade, exercer abnegação, né? Pegar o nosso orgulho, e todos nós temos, eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, e baixar a bola, como a gente diz, né? E veja que Davi ele compreende isso porque por ordem de Deus, através do profeta, né, Davi ele vai conversar com um homem chamado Araúna. Porque o que acontece? Ali no versículo 16 fala que o Senhor manda o anjo parar com a destruição, né, com a morte ali do povo, né? E já estava preparado ali para destruir Jerusalém, e o Senhor ordena que o anjo pare com aquele ato, né? E o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu, né? E aí o profeta manda que Davi vá conversar com este homem para que se ofereça ali um sacrifício ao Senhor, né? Naquele momento ali. E Davi, então, ele vai conversar com Araúna, que tem aquela eira, aquele pedaço de terra, né? Onde malhava ali os cereais, da colheita e tudo mais. E Davi ele conversa ali e oferece um valor para comprar esta terra, para oferecer o seu sacrifício ao Senhor, para cumprir, né, obedecer ao Senhor. Só que Araúna, que era esse súdito de Davi, ele oferece de bom grado, né, a sua terra,
o seu gado, né? Para que Davi faça tudo ali que o Senhor mandou, né? Araúna, ele fala, olha, pega aqui, usa a terra, a cabeça de gado aqui, faça o que precisar. Deus te abençoe, né? Que o Senhor te, como é que ele fala ali? Que o Senhor te bendiga, que o Senhor te seja propício, né? Isso, versículo 23, que o Senhor teu Deus te seja propício, que o Senhor atenda a tua oração, né? Ele basicamente fala isso. Mas Davi rejeita essa oferta. Ele não aceita. Ele não aceita porque aqui ele demonstra o resultado do tratamento de Deus sobre o seu orgulho. Veja que ele vai falar com um homem que era servo, né? Era um servo do rei, né? Fala ali. E ele poderia muito bem ter simplesmente ocupado ali até, o homem até foi muito bacana, foi muita gente boa, vamos colocar assim, cedeu a terra, cedeu as cabeças de gado, e ele era rei, ele poderia muito bem ter ocupado ali e feito o que ele precisasse. Não, ele chega querendo comprar a terra, né? Ele não vai tomando conta ali do local, ele não vai se apossando daquela terra como o rei que era. Não, ele não faz isso. Ele demonstra que o tratamento de Deus sobre o seu orgulho já teve efeito naquele momento ali. E ele dá a resposta registrada ali no verso 24, se você puder me acompanhar aí na tua Bíblia. Opa, diz assim, ó, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos ou sacrifícios que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Eu vejo que aqui ele dá a resposta que, para mim, pelo menos, é o trecho, a frase mais impactante desse texto, né? É o centro aqui de toda essa situação. Eu não oferecerei ao meu Deus, ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Eu não vou chegar aqui na tua terra, ô Araúna, vou usar aqui um pedacinho, um cantinho da tua terra, vou pegar os teus bois e vou fazer algo em cima do teu custo, das tuas costas. Não. Eu vou tirar do meu bolso e eu vou arcar com a consequência, com o custo do meu pecado para consertar as coisas, né? Como se ele estivesse dizendo em outras palavras, desta maneira, né? E aqui é a frase mais importante para mim, pelo menos, de todo esse capítulo, porque Davi ele entende que servir a Deus tem um preço. Existe um preço, que é a obediência. O preço maior já foi pago por Jesus na cruz, né? Graças a Deus a cruz está vazia. Glória a Deus por isso. Mas nós não vamos nunca conseguir igualar, né? Um pagamento ou uma retribuição. Não há quem possa restituir ao Senhor. Mas há um preço que precisa ser pago por nós, que é o preço da obediência. O preço de servir a Deus, né? E Davi ele entende isso. Que não é a obediência necessariamente e diretamente sobre dinheiro, sobre questões financeiras, sobre posses, mas é o princípio da obediência. É o princípio da obediência. E sim, a obediência pode implicar em várias coisas, inclusive no dinheiro, inclusive no financeiro. Está tudo bem a gente falar sobre isso, não tem problema nenhum. Mas pode implicar nisso, pode implicar em obediência sobre o tempo, sobre a disposição, sobre o esforço em determinada situação, sobre perdão, sobre humildade, sobre abnegação das próprias vontades, do eu, do ego, né? Sobre serviço. Há vários preços a serem pagos por mim e por você. Cada um na sua determinada situação, na sua determinada área, no seu determinado momento de angústia, assim como Davi teve o dele, né? Qual é o nosso hoje, né? Qual destas coisas é o preço para nós servirmos a Deus? No começo eu perguntei, até coloquei como um título aqui dessa reflexão, o que custa servir a Deus? Para mim hoje, para você, o que custa servir a Deus? O que tem custado, ou pelo menos deveria estar custando, servir a Deus? O custo de servir a Deus é tempo. O custo de servir a Deus é disposição em estar em determinada situação, em colocar a mão no bolso e abençoar uma determinada obra, abençoar alguma pessoa. O custo de servir a Deus é humildade,
baixar o orgulho, né? O preço, o custo de servir a Deus é abandonar pecados? O custo de servir a Deus é submissão à liderança? Sair da zona de conforto? Qual é o custo para nós, para mim e para você hoje? E para mim tem, tá? Não se enganem. Não se enganem, não. Para cada um de nós tem. Quem é pastor não está isento, não. Muito pelo contrário. Os irmãos bem sabem disso. Para cada um de nós tem um custo servir a Deus. Qual é esse custo para mim hoje e para você? Porque Davi entendeu aqui que ele não deveria oferecer sacrifícios ao Senhor que não custassem nada. Ele não deveria servir ao Senhor de forma que não tivesse um custo da obediência. E para nós? Isto é sobre Davi, mas é sobre mim e sobre você. Qual é o custo de nós oferecermos um sacrifício pessoal em louvor a Deus? Eu quero orar com você. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu peço que você baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Em nome de Jesus, e nós vamos orar juntos aqui. Senhor, nós apresentamos aqui a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Nós te louvamos porque esta palavra que foi lida, Senhor Deus, é a tua palavra, Senhor, para mim e para os meus irmãos, onde o Senhor está nos ministrando neste momento, eu creio, Senhor. E em nome de Jesus nós oramos juntos aqui, eu e os meus irmãos, pedindo que o Senhor de fato, o Senhor já tem falado aqui nesses minutos, ó Pai, mas continua falando conosco, Senhor, Espírito Santo de Deus, continua ministrando ao nosso coração, Pai, de forma que o Senhor nos ajude a responder a esta pergunta que se apresenta aqui hoje, Senhor. O que custa servir ao Senhor? O que tem nos custado servir ao Senhor? O que nós precisamos, de repente, fazer ou deixar de fazer, Senhor, por amor a Ti, ó Pai, por obediência ao Senhor. Nos mostra, Senhor, mostra a mim e aos meus irmãos, Pai, a todos nós, em nome de Jesus, o que nós precisamos, que atitude tomar, que caminho seguir, Senhor Deus, para nós servirmos ao Senhor de fato, Pai, com todo o nosso coração, de forma que o orgulho não venha tomar conta de nós, de forma que a vaidade, Senhor Deus, o nosso ego não venha a se sobrepor à vontade do Senhor. E é tão difícil tantas vezes, Senhor. Ajuda os meus irmãos e me ajuda, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer nada, nós não temos nada. Mas que o Senhor, de fato, pela Tua misericórdia, nos ensine, nos revele, Senhor Deus, e nos ajude, nos fortalece, Senhor, a nós entendermos o custo da obediência, Pai. Porque o preço maior já foi pago na cruz do Calvário, nós damos graças a Ti por isso. Mas longe de nós tentarmos igualar, Senhor Deus, esse preço, mas o que nós precisamos é responder ao amor do Senhor. Responder ao preço pago na cruz em nosso favor, ó Pai. Que a obediência de fato, em cada área de cada um de nós aqui, Senhor Deus, cada um de nós tem alguma angústia diferente, alguma situação diferente, mas que esse preço, Senhor, que precisa ser pago com obediência, esse custo, seja uma resposta nossa ao amor do Senhor por nós, com que o Senhor muito nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós te damos graças, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Posso. Meus irmãos, eu agradecer a palavra de Deus. Né? Glória a Deus, sempre. Glória a Deus. Ao pastor Rafael, Amém. esposa que está com a gente, né? Obrigado mesmo. A Chico certamente vai estender o convite para outras vezes, né? Agradecer ao Júnior e ao Duto, né? Ministrar um amor aqui para a gente. Amém. Hoje nós temos visitantes. Final, agradecer aí, professora. Eu estava com saudade desse horário, né? E é isso. Que Deus abençoe nossa semana, nossa semana de vitórias. Amém. 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 Vamos ficar de pé, por favor? Diga que você estenda as suas mãos assim para nós recebermos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, um ótimo domingo e cumprimenta aí quem está perto de você. Em nome de Jesus.